Então, pessoal, conforme nós conversamos no primeiro vídeo, tá aí a página de abertura da apostila de vocês, a página 15, que traz o nome do componente curricular Gramática da Língua Portuguesa. Na sequência, nós temos o sumário, que lista as 7 unidades deste componente curricular, e hoje nós iremos falar do primeiro componente curricular. Na verdade, são 7 unidades, depois uma revisão geral, a introdução. Eu não vou me deter fazendo essa leitura, porque é algo que os irmãos podem fazer. Na verdade, eles vão estar falando um pouquinho da necessidade, de relembrar o uso oficial da língua, tendo em vista que todos os irmãos têm aí a sua formação linguística. E depois os irmãos façam a leitura com calma para compreender aí. Esse material ele foi reformulado de acordo com o novo acordo ortográfico da língua portuguesa. E o primeiro tópico, o primeiro assunto que a gente vai tratar hoje é de sílaba. E por que isso aqui é bastante importante? Porque quando nós estamos redigindo um texto, escrevendo um texto, normalmente, se for manuscrito, escrito à mão, quando chega no final da linha, é necessário cortar uma palavra ao meio. Eu começo a escrita da palavra em uma linha e tenho que terminar a escrita da palavra em outra linha, porque não é possível colocar toda a palavra naquela mesma linha. Só que eu não posso fazer isso de qualquer forma. Existem regras, normas de separação silábica. Só que antes de nós pensarmos um pouquinho na separação de sílabas, como que ela deve ocorrer oficialmente, eu gostaria de conversar um pouquinho com os irmãos a respeito de sílaba. O que é uma sílaba? Nós temos no nosso código de escrita da nossa língua um alfabeto composto por vogais e consoantes. E com esse alfabeto, com a combinação dessas vogais e dessas consoantes, eu escrevo todas as palavras da língua portuguesa. A diferença entre vogal e consoante é que quando eu falo uma vogal, aí eu tô falando agora da fala e não da escrita, o som da vogal, ele não encontra nenhum obstáculo. A passagem de ar para a produção do som da vogal não encontra nenhum obstáculo no meu aparelho fonador. Se nós falarmos, experimente fazer isso aí agora na sua casa. Falar A, E, I, O, U. A única coisa que muda é a envergadura dos meus lábios. Eu começo com a boca mais aberta no A, e vou fechando progressivamente até chegar na vogal mais fechada que nós temos, que é o U. O ar produzido nos meus pulmões, impulsionado pelo meu diafragma, que passa pela minha garganta. Tô procurando assim, irmãos, não usar termos técnicos, simplificar, para ficar uma ideia bem acessível para nós. Esse som, ao sair dos meus lábios para produzir as vogais, ele não encontra nenhum obstáculo. De diferente forma, são as consoantes. Isso não acontece com as consoantes. Quando eu vou produzir a fala de uma consoante, o B, C, D, E não, E é vogal. Pode observar que existem obstruções na passagem do ar. O B
Por exemplo, eu junto os lábios, o inferior e o superior, e depois solto para a produção do B. É isso que difere as consoantes das vogais. E o que é que forma uma sílaba? Normalmente, a sílaba simples, não a sílaba complexa, e sim a sílaba simples da nossa língua, ela é formada por uma consoante e por uma vogal. E o conceito que os teóricos têm para a sílaba, ela não é a menor porção da fala, não. A sílaba, a menor porção da fala são os sons das consoantes e das vogais. A sílaba, ela é o conjunto de emissão de som numa abertura de boca. Por exemplo, K, B, da, Fá. Observem, repitam aí na sua aula, sejam autodidatas comigo esses sons. Uma única abertura de boca para a emissão desse som. Isso é uma sílaba. Aqui na gramática que eu tenho nas minhas mãos, Nova Gramática do Português Contemporâneo, do Celso Cunha e do Sintra, eles definem sílaba com o seguinte texto: quando pronunciamos lentamente uma palavra, sentimos que não o fazemos separando um som do outro, mas dividindo a palavra em pequenos segmentos fônicos, que serão tantos quantos forem as vogais. Por quê? Porque cada sílaba é formada, como eu disse anteriormente, por uma consoante e por uma vogal. As sílabas simples, as sílabas complexas têm outras formações. Qual a diferença, então, professora, de uma sílaba simples para uma sílaba complexa? Sílaba simples, ba, be, bi, bo, bu. Vogal, consoante, vogal. Vogal B, consoante, consoante B, vogal A, ba. Uma sílaba complexa, trans, de transporte, em que eu tenho a consoante T, a consoante R, a vogal A consoante N, a consoante S, tá? Essa é um exemplo de sílaba complexa, mas independente de ser uma sílaba simples ou uma sílaba complexa, é em uma única abertura de boca, numa única emissão de som que eu produzo o som dessas sílabas. Tanto em ba como em trans, eu abro a boca uma única vez. Isso é uma sílaba. Quando as crianças estão sendo alfabetizadas, é comum nós pedirmos para que eles batam uma palminha cada vez que eles abrem a boca, para que eles tenham o conceito de sílaba. Então fica mais ou menos assim: sílabas, que é a palavra que está aí no primeiro tópico da nossa apostila. Então, nesse primeiro vídeo aqui, eu peguei o mouse e eu queria primeiro explicar para os irmãos o conceito de sílaba. Os irmãos podem ver aí na página 21, deixa eu conferir se o meu computador está pegando a numeração correta. Não. Unidade 1. Deixa eu ver aqui a paginação do arquivo que eu recebi. Me parece que ele está sem paginação. Vamos ver aqui se na segunda página da unidade aparece o número. Tá, é isso mesmo, página 21. Na página 21, item 1, está escrito sílabas. E
O conteúdo é separação de sílaba, mas eu quis antes fazer essa explicação para os irmãos do que vem a ser uma sílaba, tá? Então, ó, as palavras estão divididas em sílabas. Esta divisão aparece a partir da soletração, foi o que nós fizemos. Ou seja, apresentando o som total das letras que formam cada sílaba, cada uma de uma vez. Oficialmente, na escrita, usa-se o hífen para marcar a separação silábica. Porque quando eu estou me comunicando na oralidade, normalmente não acaba a linha, né? Nós estamos ali ou por telefone ou diante do nosso interlocutor e o registro é oral, não há divisão silábica no registro oral, ou seja, na fala, mas na escrita, no registro escrito, havendo aquela situação que eu expliquei para os irmãos, que a linha termina, faz-se necessária a separação silábica. E cada sílaba deve ser dividida por hífen e existem regrinhas, né, de separação de sílaba. Na sequência aqui, eu tenho o exemplo da palavra amigos. A primeira sílaba é uma sílaba formada somente pela vogal A. Tá aqui, ó. Tô passando com o mouse para os irmãos verem. Na sequência, eu tenho a sílaba mi, seguida pela sílaba gos. E é a palavra amigos. Depois eu tenho o exemplo pedra, Jerusalém e ouvidos. São sílabas, as classificações das sílabas de uma palavra são monossílabos, dissílabos, trissílabos e polissílabos. O monossílabo é a palavra formada por uma única sílaba. E eu tenho aí como exemplo pão, fé e mãos. O dissílabo, duas sílabas. Rocha, laço, irá. Trissílabos são três sílabas. Exemplo, coração, injusto. E polissílabos, mais de três sílabas. Pode ser 4, 5, 6, quantas mais houverem para a formação da palavra, tá? Então, irmãos, eu tenho aí a explicação nesse primeiro momento do que vem a ser sílaba. Nós conceituamos sílabas, então, como sendo, como eu li para os irmãos, depois eu posso também mandar no grupo do WhatsApp esses conceitos por escrito, para que vocês tenham registro no momento de estudo. A sílaba é, então, de acordo com o Cunha, eu tô achando aqui, irmãos.